Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Querido irmão, querido amigo, professor de Escola Bíblica Dominical, superintendente da EBD, aluno da Escola Bíblica Dominical, que bom estar de volta com você para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu aí no nosso canal. Você tem que deixar aí o seu joinha, né, o seu gostei, o seu like. Né, você que tem comentado também os nossos subsídios e também outros conteúdos. Né, o nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa de maneira maravilhosa. O objetivo do canal Mensagem de Fé e Esperança é trazer a você um conteúdo, né, da Palavra de Deus, em especial em relação à Escola Bíblica Dominical, para ajudar você a melhor preparar a sua lição, para melhor servir ao Senhor nosso Deus. Se inscreva também no nosso canal, aí, né, embaixo aí na barrinha, você vai ver o link aí, inscrever-se, e se inscreva aí. E ao se inscrever, né, também ative a notificação, né, apertando aí no sininho, para que você receba de primeira mão tudo que nós colocarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Né, seja em subsídios da Escola Bíblica Dominical, seja em outros conteúdos, você vai ser notificado quando nós colocarmos algum conteúdo aqui, né, no nosso canal. Pois bem, nós vamos estudar sobre o tema perseverança e fé em tempo de apostasia. É a lição de número 6, 11 de fevereiro de 2011. Né? Já estudamos, né, sobre a superioridade de Cristo em relação aos profetas. Já estudamos sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Josué, em relação aos sacerdotes e o sumo sacerdote Arão, né, a ordem levítica, na lição passada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6, né, de Hebreus. Vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 6, né, que vai tratar aí da queda dos iluminados. É uma lição interessante, né, que vai falar um pouquinho sobre a questão da apostasia e como que nós podemos lidar, né, com essa temática, a temática da apostasia. O nosso texto áureo diz, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus capítulo 6 e versículo 12. A verdade prática diz, contra o perigo da apostasia, a palavra de Deus revela a necessidade de ânimo, perseverança e fé. Aliás, né, esse é o tema, né, central dessa série de lições bíblicas. Né, perseverança e fé, ou ânimo, perseverança e fé, né, na carta aos Hebreus. E hoje nós vamos tratar de forma mais aprofundada, né, dessa temática, ânimo, perseverança e fé, né, que são os antídotos, ou que são o remédio, né, contra essa mazela, esse perigo, esse problema, né, chamado apostasia. No nosso primeiro ponto, ele vai falar sobre a necessidade, né, do crescimento espiritual. Na nossa introdução aqui, o comentador ele faz uma leitura interessante sobre a questão, né, da graça de Deus, né, mostrando que a graça de Deus ela é eficaz, né, que a graça de Deus é suficiente, né, que a graça de Deus é poderosa, mas que, no entanto, a graça de Deus não é nem irresistível e que a graça de Deus também ela não é incondicional. Com isso, o comentador ele quer dizer, ou ele está dizendo, que a graça de Deus ela pode ser resistida. Né? Tanto é
né, que os cristãos, né, do primeiro século, né, aqui, né, nesse texto que nós estamos estudando, Hebreus capítulo 6, versículos de 1 a 15, que é a nossa leitura bíblica em classe. Esses cristãos, alguns deles estavam negligenciando a graça de Deus, ou apostatando da fé, caindo da graça, ou abandonando a graça de Deus. Portanto, a graça, ela não é nem irresistível, porque ela pode ser resistida, e a graça também não é incondicional. A graça, ela depende da nossa perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Ser fiel até a morte. E vários outros textos da Bíblia Sagrada, nós encontramos expressões dessa natureza, em que o crente precisa perseverar na graça, né? Perseverar na fé, para que ele possa alcançar, então, a salvação. Nosso primeiro ponto aqui, a necessidade do crescimento espiritual, né? No primeiro item, indo além dos rudimentos doutrinários sobre arrependimento e fé. Nesse primeiro item, o comentador, ele vai falar para a gente, né, que o arrependimento e a fé são ferramentas necessárias, são ferramentas indispensáveis, né? Porém, essas ferramentas, né, como ele bem coloca aqui, é o ABC doutrinário, ou é o alfabeto doutrinário. O crente, ele não pode, né, depois de se arrepender, depois de ter a fé para a salvação, se estagnar, né, porque já encontrou a salvação em Cristo. Ele precisa avançar para o alvo, como diz Paulo, né, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, né, para a soberana vocação. Né, eu deixo as coisas que para trás ficaram e eu estou correndo para o alvo, né, correndo em direção a Cristo. Como o escritor aos Hebreus mesmo disse, olhando para Jesus, né, o autor e consumador da fé, né, olhando para Jesus. Ou seja, o nosso alvo é Jesus. E a fé e o arrependimento, né, que é operado no nosso coração, né, são princípios elementares, né, que Deus coloca no nosso coração para que nós comecemos a fé e avancemos. Né, não para que nós nos sintamos, né, já abalizados e suficiente e não nada mais, né, precisamos, né, fazer. É como a criança que aprendeu o alfabeto, né, aprendeu a juntar as letras, o B mais o A, né, o D mais o A, enfim, aprendeu a juntar as letras, aprendeu a soletrá-las, mas ele não pode apenas ficar ali, né, soletrando a vida toda, ajuntando letrinhas uma com a outra a vida toda. Ele precisa se desenvolver. A vida cristã é uma vida dinâmica, é uma vida crescente, é uma vida que está em constante movimento. Portanto, o cristão precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. A fé e o arrependimento é o começo dessa grande jornada espiritual, né, conforme coloca aqui para nós o autor aos Hebreus. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre batismo e imposição das mãos. Né? Nesse segundo item aqui, o comentador faz um contraste entre o comentador que eu digo aqui, especificamente, o escritor aos Hebreus, ele faz um contraste entre o batismo judaico e o batismo aderido pelos primeiros cristãos, que era o batismo por imersão, o batismo por mergulho, né, nas águas, o batismo que era uma confissão pública, né, de fé, uma confissão pública de que aqueles cristãos haviam aceitado a fé em Cristo e que estavam dispostos a seguir a Cristo. A imposição de mão, que ele fala aqui, a imposição de mão
né, para a oração, né, que é vista em vários lugares, né, na Bíblia Sagrada. Mas o cristão não pode, né, de acordo com o escritor aos Hebreus, né, simplesmente, né, se dar por satisfeito porque é batizado nas águas, né, ou porque recebeu a imposição, né, de mão de alguém orando por ele. Agora eu estou completo porque eu sou membro da igreja, eu pertenço ao cristianismo, agora eu estou completo e pronto. Não, novamente volto a dizer, a caminhada cristã é uma jornada, né? A caminhada cristã, ela é longa, ela precisa ser caminhada. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos caminhar até o arrebatamento da igreja, ou até que Cristo ele venha nos chamar individualmente, nós precisamos caminhar. Portanto, o comentador aqui, quando ele fala indo além dos rudimentos, né, doutrinários do batismo e da imposição de mãos, ele está dizendo indo além, né, desses princípios elementares. Né, o batismo, né, e a imposição de mão, né, são princípios elementares. Né, mas a partir daí nós vamos crescendo. Como o escritor aos Hebreus, ele mesmo diz, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, né, coisas que acompanham a salvação. Né? Não são coisas melhores do que a salvação, são coisas que acompanham a salvação. Portanto, a gente tem que ir além do batismo, e além do simples fato, né, de ser membro da igreja, e além do simples fato de pertencer ao corpo de Cristo, a gente tem que ir além, né, buscar viver uma vida cristã vitoriosa, uma jornada crescente, né, na presença do Senhor nosso Deus. É isso que o escritor aos Hebreus está animando os crentes, né, aqueles leitores, a fazerem. O terceiro item aqui, né, indo além dos rudimentos doutrinários sobre a ressurreição e juízo. Indo além dos rudimentos doutrinários sobre ressurreição e juízo. Ou seja, aqueles cristãos já acreditavam na ressurreição dos salvos, já acreditavam no juízo de Deus que virá sobre os homens um dia. Eles já acreditavam nisso, mas não é suficiente acreditar que um dia seremos ressuscitados. Não é suficiente acreditar que um dia haverá o juízo de Deus, né, sobre o mundo. O necessário para a nossa vida espiritual é crescer. Enquanto, né, nós vivemos aqui, nós precisamos crescer. É fato que um dia nós seremos ressuscitados. É fato que um dia virá o juízo de Deus, né, sobre os ímpios. É fato tudo isso. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos crescer. Nós não podemos desanimar, não podemos voltar atrás e não podemos estagnar. O problema de muitos cristãos, né, conforme o escritor aos Hebreus está tratando, é a questão da estagnação. Achar que já está tudo bem, achar que está tudo tranquilo e não precisa caminhar mais. O nosso segundo ponto, ele vai falar sobre a necessidade de vigilância espiritual. O primeiro item aqui, apostasia, uma possibilidade para quem foi iluminado e regenerado. O escritor, né, aos Hebreus, está tratando com uma classe de pessoas que haviam sido iluminadas, ou seja, haviam tido conhecimento do Evangelho e haviam sido regenerados por Cristo. Eram novas criaturas, né? Não eram pessoas imaturas, né? Não eram pessoas que ainda não haviam convertido ao Evangelho, não eram descrentes, eram pessoas que haviam sido iluminadas e, mais do que isso, haviam provado o dom celestial. Eram pessoas que haviam recebido a graça de Deus, né? Sabiam exatamente o poder de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, ou conheciam plenamente o Evangelho. Mas alguns estavam apostatando. A palavra apostasia, do grego apostasis, né, significa
abandono consciente e deliberado da fé. Né? Abandono consciente e deliberado, né, da fé. É a pessoa saber, por exemplo, né, que um objeto é de plástico, que aquele objeto é redondo, por exemplo, e ele dizer que aquele objeto que é de plástico, ele sabe que é de plástico, ele vai dizer que aquele objeto é de ferro e que aquele objeto é quadrado. Né? Ele está dizendo deliberadamente, ele está, né, deliberadamente tomando um caminho contrário àquilo que ele sabe ser a verdade. Né? E o escritor está dizendo da possibilidade de pessoas que foram iluminadas, que foram regeneradas, apostatarem da fé. É possível que pessoas, né, que já foram iluminadas por Deus, já experimentaram a salvação, né, volte atrás e duvide ou desacredite deliberadamente, duvide deliberadamente da graça do Senhor nosso Deus. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos cair nesse laço, né, da apostasia, uma vez que nós já fomos iluminados por Ele. O escritor diz que é impossível uma pessoa que uma vez foi iluminada, seja novamente iluminada para a salvação. Ou seja, seja novamente renovada para a salvação. Né? Um exemplo disso é o exemplo do filho pródigo. Ele sai de casa, né, deliberadamente. Ele sabia que a casa do pai era um lugar bom. Ele sabia que a casa do pai era um lugar aconchegante. Ele sabia que na casa do pai ele tinha segurança e tranquilidade. Mas ele deliberadamente diz: pai, eu já não quero mais ser seu filho, né, por assim dizer. Eu quero sair daqui. E ele sai e vai para o mundo. Gasta o seu dinheiro com meretrizes, né, com as dissoluções, e o pai fica com o coração partido, mas não vai atrás. A Bíblia diz que um dia esse filho pródigo, caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Caindo em si, né? A pessoa que já foi iluminada, a pessoa que já foi regenerada, ele precisa, ele mesmo cair em si, né? Porque Deus não vai fazer nenhuma força para buscar uma pessoa que já foi convencida, né, de que está, né, no caminho errado. Uma pessoa que esteve no caminho certo, ela sabe que está no caminho certo, errado, e ela tomou aquela decisão deliberadamente. Deus não vai fazer nada para que essa pessoa volte. É essa pessoa que já foi iluminada, se ela quiser voltar, ela mesma, como filho pródigo, precisa cair em si. Uma boa notícia que eu quero dar para você é que quando o filho pródigo cai em si, né, quando a pessoa que apostatou da fé, ele cai em si e volta para o arrependimento, ele não pode dizer: eu voltei por conta própria. Porque tudo aquilo que ele sabe, ele aprendeu com a obra, por obra e graça do Espírito Santo. Mesmo, né, tomando consciência em si, né, daquilo que ele está fazendo, do que aquilo que ele está fazendo é errado e que ele precisa voltar, ele não pode dizer: eu voltei por conta própria. Porque aquilo que ele já sabia, que ele sabia antes, foi obra e graça do Espírito Santo. Né, por assim dizer, né, por isso, a obra, né, da salvação é, do começo ao fim, obra do Espírito Santo. O segundo item, a apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou a palavra do Espírito Santo. E quem vivenciou a palavra e o Espírito Santo. Se fizeram participantes do Espírito Santo. Se fizeram participantes do Espírito Santo. É possível até que esses cristãos tivessem sido batizados no Espírito Santo. É possível que esses cristãos aqui fossem aqueles mesmos cristãos, né, que tiveram a experiência no Pentecoste e receberam o dom celestial, no sentido de que foram batizados no Espírito Santo, né, haviam recebido aquele poder, né, do Espírito Santo. No entanto,
agora, né, conscientemente e deliberadamente, eles abandonam ou eles querem abandonar a graça de Deus. Né, alguns desses cristãos é possível, né, que estavam abandonando ou já tivessem abandonado a fé cristã, né, pelo tom, né, que o escritor aos Hebreus, né, trata essa carta aqui. O terceiro item do segundo ponto vai falar sobre apostasia, uma possibilidade para quem vivenciou ou quem viveu as expectativas, né, do reino. Ele diz que e também participou das virtudes do século futuro ou do século vindouro. Ou seja, aqueles crentes, eles estavam conscientes, né, de que a realidade futura é uma realidade eterna, né, de que o céu é uma realidade. Né, eles estavam conscientes, né, de que a realidade futura, né, era uma realidade que haveria de se concretizar na vida deles caso eles permanecessem em Cristo. Eles sabiam que o céu é uma realidade, que o reino de Deus é uma realidade, né, que o reino futuro é uma realidade, porque eles já haviam participado do reino futuro. Como assim participar do reino futuro? Todos nós que aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos participantes do reino futuro, porque nós já experimentamos, né, do céu, mesmo sem ter chegado lá. E é possível uma pessoa que já participou, né, da glória futura, né, do reino de Deus, né, venha a apostatar da fé e abandonar deliberadamente a fé cristã. Mais uma vez, que a graça de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não caímos nessa apostasia e não abandonamos aquilo que nós sabemos que é uma realidade, que é o reino de Deus. Nosso terceiro e último ponto, ele vai falar sobre a necessidade de confiar nas promessas de Deus. O serviço cristão e a justiça, né, de Deus. Ao crente fiel no seu serviço é dito que Deus, em sua justiça, os recompensará. O escritor aos Hebreus, né, depois de dar esse choque de realidade, né, nos cristãos, né, naqueles leitores, ele traz uma palavra de esperança para eles, né, uma palavra de ânimo, né, para eles. Né, porque, na verdade, né, mesmo sendo uma realidade que o crente possa apostatar da fé, voltar aos rudimentos pobres e fracos, como diz, né, Paulo, né, aos Gálatas, mesmo que isso seja uma realidade, mas quando nós somos confrontados, isso é um tratamento de choque, né, isso é um tratamento, né, que nos deixa em estado de choque. Né, por isso, o escritor aos Hebreus agora, ele vai falar sobre o serviço, né, que o serviço cristão, né, tem uma recompensa. Né, se nós servirmos ao Senhor, nós fomos fiéis a Deus, Ele nos recompensará ao final. O segundo item, né, perseverança de Abraão e a fidelidade de Deus. Aqui, o escritor aos Hebreus, né, traz Abraão como modelo, exatamente porque Abraão, ele perseverou na fé. Ele é descrito aqui, né, na carta aos Hebreus, mais especificamente, né, lá no capítulo 11, como alguém que acreditou, mesmo, né, contra todas as possibilidades de acreditar. Alguém que foi chamado por Deus, né, estava num conforto lá em Ur dos Caldeus, uma cidade metropolitana para aquela época. Ele é chamado para ir para um lugar onde ele não sabia para onde ia, e ele saiu sem saber para onde ia, acreditando nas promessas. Acreditou na promessa de Deus quando tudo dizia que ele não tinha razão para acreditar. Já velho, já entrado em idade, né, casado com uma mulher estéril, Deus lhe promete um filho e ele acredita mesmo assim. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Nós vamos ser como Abraão, acreditar mesmo quando tudo diz que nós não devemos acreditar. Acreditar mesmo quando todas as possibilidades,
né, são contra a nossa fé e contra a nossa esperança. Mas se Deus que está nos prometendo, certamente Ele vai arrumar o jeito de cumprir a sua promessa. Acreditar mesmo contra, né, a expectativa. Né? Crer mesmo quando tudo diz que nós não temos motivo para crer. Esperar contra a esperança. É isso que Abraão faz. O terceiro e último item, Cristo, sacerdote e percussor do crente. Né? Ao colocar Cristo como o sacerdote e percussor do crente, né, o comentador, né, o escritor aos Hebreus, está dizendo que Cristo já trilhou na nossa frente. Né? Ele já palmilhou o caminho que nós estamos palmilhando. Ele já passou por esse caminho. Né? E ele, mais do que isso, ele é o nosso sacerdote. Ele intercede por nós. Mais do que sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele intercede por nós. O mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 7, e o versículo 25 e 26, né, diz que Cristo vive para interceder. Né? Ele não apenas intercedeu uma vez, ele vive para interceder por nós. Ele já ofereceu um sacrifício eterno e ele está ao lado do Pai e ele intercede por nós. Mais do que isso, ele enviou o Espírito Santo para estar dentro de nós, nos consolar, né, e também interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Portanto, querido irmão, querido amigo, a lição, né, desse próximo domingo vai falar sobre perseverança e fé em tempo de apostasia. O nosso tempo é um tempo em que tudo conspira para a apostasia, para abandonarmos a fé, porque o tempo é difícil. Os tempos são trabalhosos, os tempos são de desafios, mas tenha coragem e fé, porque nós chegaremos ao final. Nós chegaremos ao final e poderemos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o justo juiz, ele me dará a coroa que me aguarda, não somente a mim, mas todos aqueles que amam e guardam e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.